agradecer o convite, estar aqui mais uma vez na casa, né, participando do legado do Dr. Joaquim Ribeiro de Oliveira, tão conhecido, tão importante, significativo para todos nós. É uma alegria muito grande estar aqui de novo com pessoas que eu conheço e que estão, pois é. Que alegria! Saudade, Que né? Saudade, né, Maria Célia, seu irmão, doutor Mozart. Pois é, eu me sinto assim muito feliz, né, de poder estar aqui nesse dia, né, convite, né, do presidente, né, do Elcio, e do secretário, né, nosso Rodrigo, né, e, enfim, nesse dia, que é um dia em que a liturgia católica comemora, né, a festa de Agostinho, de Santo Agostinho, né? Ontem foi Santo Amônica e hoje Agostinho. Uma figura extremamente interessante, emblemática, né, sob todos os aspectos, e um dos maiores gênios da humanidade. Eu gostaria de falar assim, sabe, trouxe um texto assim, escrito também, mas prefiro um pouco falar, né? É que abundância é pobres, né? O coração, eu acho que vai ficar melhor aqui para nós. Então, situá-lo um pouquinho, né? Eu acho que é importante, porque Agostinho, ele é um pensador, é um filósofo, é um teólogo, é um homem de letras, é um homem de ação, né? É um monge, né? Então ele é polissêmico, quer dizer, a vida de Agostinho é polissêmica, a sua obra também, né, é imensa, né? Escreveu tratados filosóficos, tratados teológicos, 270 cartas, 360 sermões, né? Então, de vez em quando se descobre aí um sermão inédito ainda aí, que dá dor de cabeça aí aos grandes filólogos, paleólogos, né? Descobriu-se, o gênero literário, o gênero textual de Agostinho, né? E todo mundo fica feliz porque parece que não é aquela história de cientista. Mas ele é sem dúvida, né, o maior africano de todos os tempos, né? Embora na terra dele mesmo, que hoje a Argélia, não se possa sequer muitas vezes pronunciar o nome dele por conta de vicissitudes também, né, complexas, né? Século XIX, houve uma ocupação francesa, uma guerra de independência, o Islão que não aceita uma história anterior a ele. Então é complicado, né? É difícil, né? E falar então da vida desse grande homem, desse grande santo da Igreja Católica, não é sobretudo, enfim, é difícil, né? E eu diria, se existe uma palavra que possa, digamos assim, resumir a sua vida, eu diria, é uma palavra muito simples, né, e que eu acho que resume, que é a palavra conflito. Agostinho viveu durante a sua vida, digamos, muitos conflitos, e eu diria um conflito só. Sua vida foi um conflito, no sentido bom da palavra, e ele positivizou isso. Ele deu, digamos assim, um sentido absolutamente positivo ao conflito, né? Se não vejamos, gostaria aqui de fazer algumas colocações nesse sentido. Ele nasce em 357, morre em 430, vive aquele século V, né? Quarto e quinto, né? E justamente ali acontece o que, digamos, mas do ponto de vista histórico, né, a maior vicissitude da época, né? E vai ver o início da queda e a queda do Império Romano, né? Interessantíssimo isso, né, sob todos os aspectos. E vai escrever sobre isso, não a história, mas a primeira
da queda do Império Romano, 24 de agosto de 410, muito parecida com o nosso 11 de setembro, não é? É também um modo de nós lermos não só o 11 de setembro nosso, mas, né, as vicissitudes pelas quais nós passamos. Então ele espelha, né, sobre todos os aspectos. Então, vamos lá. Agostinho, ele nasce de um conflito religioso. Vamos lá. Pai pagão e mãe cristã. Pai não cristão, assumido, e mãe cristã, assumida, Mônica. Né? Vive e nasce também num conflito geopolítico extremamente complexo. Ele nasce numa África, né, na mídia proconsular, né, do Império Romano, quer dizer, numa África ocupada pelo Império Romano. Né? Nasce de origem berber. Né? Quem é o berber? Berber é o africano autóctone, extratando da África do Norte, aquela África que hoje vai do Marrocos à Tunísia, né? O Atlas, né? daquela cordilheira, e que fica entre as montanhas, chamada Kabyle hoje, né? na Argélia, né? ali é a região do nascimento dele, ao mar Mediterrâneo, uma região linda, conheço a região belíssima, belíssima sob todos os aspectos, muito bonita mesmo. É verde, né? Região de olivas, região de vinhedos, né? Diferente, né, do Saara, né, do deserto do Saara, que é depois, né, depois da cordilheira, depois da Kabyle. Mas uma África ocupada, como nascer hoje no Iraque, né? Quer dizer, um Iraque ocupado. Estou dando um exemplo, né? Sem nenhum juízo de valor, né? Só mostrando o que é nascer num lugar ocupado. Né? Ele nasce, como eu falei, desse conflito, dentro desse conflito geohistórico, que ao mesmo tempo é berber, Mônica, Ica é uma desinência berber, Mônica é berber, nasceu mimado, né, entoando, Mônica entoava as canções berberes, né, para Agostinho, falando uma língua berber, mas ao mesmo tempo o pai latino, funcionário público, né, um funcionário médio do Império Romano, e com envie, digamos assim, uma vontade enorme daquele menino, né, não era só, tinha irmãos, mas ser, digamos, né, sentiu a inteligência do menino, dos talentos do menino, queria que o menino fosse grande. Tá? Então, esse outro conflito, quer dizer, vejam bem, é um conflito religioso, um conflito geohistórico, um conflito político, geopolítico, também histórico, né, dentro desse. Né? Agostinho, muito cedo, vai para Cartago, né, porque o pai queria. Pai, né, assim, Cartago na época era a cidade, né, era a cidade. E o menino se tornou, sem dúvida alguma, o garotão de Cartago, né, garotão de Ipanema, garotão de Cartago, com tudo o que Cartago oferecia, né, com tudo o que Cartago possuía, né, de bom e de ruim, com que ele se envolveu. Né. Ele tinha essa história, a personalidade dele é uma personalidade assim, de uma envolvência incrível. Ele, onde estava. Onde ele se fazia presente, era presente. Onde ele assumia, né? Ia até o fim. Né? E lá, então, começou a conhecer. Né? Porque ele foi para estudar, pensou em ser, né? Queria ser magista, queria ser mestre, não é? Que era um magíster na época, e precisava naturalmente de uma carreira, né? Estudo. Foi para estudar. Né? E dentro dessa, as possibilidades sobrevinham e ele as assumia, né? Com tudo, absolutamente tudo que ele possuía. Né? Eram coisas boas, coisas ruins, mas, enfim, era assim. Né? Chique, na época, era ser maniqueísta. Os maniqueus estavam
por lá, era uma doutrina que vinha da Pérsia, né? Mani era um persa que morava em Roma e que naturalmente tinha essa vocação, né, de transmitir, né, uma religião que se achava também, chamava também de filosofia, era filosofia, religião de filosofia, enfim, que era uma mistura, né, de ideias persas, ideias babilônicas, ideias gregas, ideias romanas, né, veiculada pelo próprio cristianismo, que era um cristianismo mais ou menos, né, dualista, com um dualismo, que era o dualismo persa, à base, e no fundo, era um dualismo que virava monismo. Né? Todo dualismo é monista. Né? Se é dualismo, é monista também, depende do ângulo sobre o lado em que se vê. Né? É princípio para o bem, princípio para o mal, bem e mal, né? Quem é do bem, quem é do mal, e é aquela história que é muito atual hoje. Né? Nos nossos filmes, nos cinemas, nas nossas histórias, nos nossos romances, quando se pensa em escrever alguma coisa, né? Vamos lá, vamos traçar. Né? Tem o mocinho e o vilão, o bem e o mal, aquele que é do bem e aquele que não é, então isso e com tudo que nós podemos aí ver do ponto de vista também de histórico, político, etc. Né? Bom, ele foi maniqueísta até o final, até as raízes. Onde ele estava, como eu falei, ele estava. Né? E até que ele, justamente, a questão da oratória, a questão vai viver um conflito também extremamente sério, que é um dos conflitos grandes da vida dele, que é um conflito emocional. Né? Gosta de uma menina, né? Se apaixona por uma menina, a menina por ele, mas não tem consecução e não poderia ter consecução para o que ele queria. Ele queria ser mestre, a menina era de classe inferior, era escravo, não dá. Teve um filho, a menina, mas chegou um momento em que ele teve que se decidir e decidiu-se por se separar e enfrentar a vida dele fora dali. Foi duro, foi difícil. O menino foi, Mônica assumiu, né? Era um menino, digamos assim, dos olhos de Mônica, né? E ele, de certa forma, também o acolheu. Há quem o censure por conta dessa história, e vários romances aí saíram em torno desta história, né, que é a história de Agostinho romanceada, né, enfim, muita invenção, esse lado, né, digamos, meio perplexo de Agostinho diante de assumir uma mulher e assumir, digamos, uma união e sobretudo filho. Né. Mas Agostinho tocou a vida, foi em frente, né, passou por aquilo com mais, digamos assim, outras vicissitudes. Em 300, ele sai da África e vai para a Península Itálica e ganha Milão, e ali ele toma, digamos, contato com outras, digamos, uma outra realidade, sobretudo uma realidade agora que vem do cristianismo, do próprio cristianismo. Né? A mãe de Agostinho, ela é amiga de Ambrósio, né? Ela possuía raízes berberes, como eu falei, né? E até o fim da vida ela está, de certa forma, unida àquele berberismo, aquele barbarismo, né? Era chegada nos trabalhozinhos, né, como os berberes gostavam, mas ao mesmo tempo, né, ela era cristã, devota até as últimas consequências e orava dia e noite para que o filho se tornasse cristão. Aproximou de Ambrósio. Né? Ambrósio era o bispo de Milão. Né? E era, sem dúvida alguma, um dos que mais e melhor, né, trabalhava a oratória latina. Ele sentava lá
última cadeira, no último banco, né, da Basílica, né, enfim, hoje é Santo Ambrósio, né, em Milano, e escutava Ambrósio, era o que ele fazia, e Ambrósio pregava. Né. E é claro que aquilo ia ficando, e ele depois, através de Ambrósio, teve uma pleiade enorme de amigos. Né. Agostinho sempre teve amigos. Aliás, isso é amizade, é algo que precisa ser estudado. Né? Amigos pagãos, amigos não cristãos e amigos cristãos. E ele realmente, essa história da amizade é uma história extremamente importante, porque foi sempre através de amigos que Agostinho sentia uma influência e seguia, né? Seguia para um lado, para o outro, para o outro. Até que aconteceu um ano importante, marcante na sua vida, que é o ano 386. Agostinho tem um insight, e aí conta-se muita história nas próprias confissões. Ele diz isso, mas foi Ambrósio, sem dúvida, né? Agostinho tem um insight, e é nesse insight que ele se converte ao cristianismo. É interessante que se converte, quer dizer, ele entra, passa a ser cristão, e em se convertendo ao cristianismo, ele assume, digamos assim, uma vida em que ele só vive a partir daí do cristianismo, ele só fala a partir do cristianismo, ele só escreve a partir do cristianismo. Então, é um marco, digamos assim, fundamental na sua vida, esse marco de 386. Ele, logo depois, não é? 2 anos depois, Agostinho já é ordenado bispo, sobe, né? Se acende, não é? E volta, é claro que o bispo, nessa época não era o bispo de hoje, nem era o bispo medieval, né? Era diferente, mas ele aí volta a okay? É a volta de Agostinho, recebe uma diocese, que nem era um lugar muito grande, diocese de Hiporrégios e de Hipona, né? Hoje é Anabá, mesmo também a cidade, e na Argélia hoje, não é? E a cidade maior era justamente Cartago, o bispo Valério, bispo de Cartago, ele bispo de Hipona, e aí ele enfrenta, sem dúvida, vários outros conflitos, intriga de todo jeito, conflito de todo jeito. Vamos lá, conflito pelagiano, o conflito donatista, talvez o conflito donatista seja o conflito maior de Agostinho, que era um conflito, uma briga interna entre a Igreja da África, o cristianismo africano, e a Igreja de Roma. Okay? Então, os donatistas, né, os adeptos de Donato, queriam uma igreja africana, uma igreja autóctone, né, desligada, absolutamente desligada de Roma, e Agostinho ali, no meio daquela situação. Em 415, né, ele reúne os bispos, né, bispos donatistas, ele consegue, através de Valério, reunir os donatistas todos em Cartago, numa conferência chamada Conferência de Cartago, e ele, com mote, ele resolve bem a situação. Tá? Esse mote ficou famoso, digamos assim, né, nas resoluções, conflitos, né? E talvez valesse para nós hoje, né? Naquilo que é essencial, unitas, a unidade inessencial. Inaccidentalibus, naquilo que é acidental, libertas, liberdade. In omnibus, em tudo, caritas, amor. Né? E é assim que ele resolveu, né, digamos assim, esse problema, né, unindo de novo as duas igrejas, a igreja de Cartago, a igreja de Roma, a igreja de Roma, a igreja de Cartago, e, digamos, né, de certa forma, restituindo, né, ao cristianismo a unidade. Bom, sem dúvida alguma, o ano 410 foi o ano mais difícil da vida de Agostinho, 410. Por quê? Porque houve aquele 24 de agosto. 24 de agosto foi
Alarico entra em Roma e houve o saque de Roma por Alarico. Né? É o Bin Laden da época, né? Que, enfim, fez o que nós vimos aí, né? Nos Estados Unidos, em Nova York. Né? E Agostinho Lee, a leitura que Agostinho faz, né, desse 24 de agosto de 410, é uma leitura extremamente interessante, porque ele vê justamente o início da queda do Império Romano, quer dizer, é o início da queda do Império Romano, de uma maneira absolutamente simbólica. É um símbolo. Ok, caiu Roma, caiu a capital do Império, caiu. Mas o que é cair a capital do Império? Né? É cair, é o início da queda de uma civilização. Quer dizer, não foi Roma, não foi uma cidade que caiu. Né? Caiu uma maneira de pensar, caiu uma maneira de agir, caiu uma maneira de fazer. Quer dizer, com Alarico, né? Com a queda, com o início da queda do Império Romano, com o saque de Alarico, tudo que foi pensado como sendo Império Romano, tudo aquilo que foi Império Romano vai ao chão. É isso. Capital do mundo, ou melhor, o mundo vai ao chão. Então, Agostinho viu o mundo indo ao chão. Esta é a realidade. E aí, como reconstruir esse mundo que foi ao chão? Ele escreve uma obra, dura 15 anos, chamada A Cidade de Deus. Eu gostaria, pois é, vejam, né, isso, resumindo um pouquinho, isso não é conflito de todo lado. Né? Por isso que conflito é a palavra que eu acho que sintetiza muito bem, mostra muito bem, né, o que foi Agostinho e o sentido absolutamente positivo, né, dessa palavra, não só na vida, mas na obra de Agostinho, né, porque ele realmente se orienta para isso. Né. Veja, como é que eu gostaria, né, de falar aqui um pouquinho com vocês, gostaria de falar um pouquinho sobre uma obra de Agostinho, e vejam bem, depois de 386, ele vai escrever, né, ele tem os diálogos filosóficos, os primeiros diálogos de Cassincíaco, mas depois da conversão, ele escreve 3 grandes obras, e essas 3 grandes obras marcaram, digamos, a nossa civilização. As Confissões, Cidade de Deus e De Trinitate. Ok? São 3 obras que vêm juntas. Assim. É claro que o De Trinitate aqui agora não é o caso, mas gostaria de falar um pouquinho sobre as Confissões e sobre a Cidade de Deus, que entram dentro desse contexto, né? Que nos ajuda a compreender não só, não é, a época de Agostinho, mas a nossa. Veja, um ano depois da conversão, ele, 387, já na África, 388, ele começa a escrever as Confissões. Né? Essa obra em 13 livros. Né? Eu gostaria de me ater um pouquinho aqui no livro 10º. Por que o livro 10º? Porque o livro 10º foi escrito depois dos 9 outros, com um espaço de tempo. E ao escrever o livro 10º, ele retoma os 9 livros anteriores. E ao retomar os 9 livros anteriores, toda a problemática dele, ele sintetiza no livro 10º. Então é um bom início começar pelo livro 10º, né, das Confissões. E vejam bem, o que é isso? Né? Que livro é esse? Que obra é essa? Né? E chama essa obra de Confissões. Né? Essa palavra em latim, confessiones, né, vem de um verbo latino, um verbo confiteri, é um verbo extremamente importante em latim, é um verbo chamado de depoente em latim, né? Os latinistas aí conhecem o latim. O que é um verbo depoente? Né? Verbo depoente, né? Propriamente dito, não sei, mas é um verbo defectivo. São os verbos defectivos. São verbos que escrevem e que ocorrem sempre, a forma do verbo é passiva, ok? Por isso é confiteri,
né? Essa desinência I é a desinência da voz passiva, né? Amar I, ser amado, infinito passivo, né? Ok? Confitere, a forma é passiva. Só que, como ele é anômalo, como ele é definitivo, o significado é ativo, não é passivo. Isso é ótimo, né? Para um professor de latim, né? Pegadinha aí para os alunos, né? Eles vão lá, mas não existe, né? Ser confessado, né? Ok, mas de qualquer forma, a forma é passiva e o significado é ativo. Ok, gente? Esse verbo é um verbo importantíssimo em latim, e ele existe desde a latinidade clássica, utilizado por muita gente, e ele tem um número enorme de acepções. Enorme. Qual seria então o sentido próprio de confitere em Agostinho na latinidade cristã? Tem uma holandesa que escreve sobre latim na latinidade dos mortos, né, Christine Norman, né, conheci bem assim, os escritos dela, que eu trabalhei no século VI, né, um texto do século VI, carrega São Bento, carrega Benedicte, né, enfim, trabalha até hoje esse texto, né, século VI, um texto interessantíssimo também, mas isso é outra coisa. Vejo bem, o sentido próprio de confessar aqui, de confitere aqui, é o sentido de proclamar. Vamos lá, não adianta, esse verbo pode proclamar o que Agostinho quer proclamar a sua vida, isto que nós falamos aqui, quer proclamar os seus conflitos, quer proclamar o que ele foi e o que ele é, mas atenção aqui, não se trata de proclamar de qualquer forma, de qualquer jeito, isso não interessa. Ele quer proclamar porque ele sabe que ao falar, ao dizer, ok, ele se analisa, ok? Então o que ele quer fazer, no fundo, é uma análise, mas que não é psicológica só. É psicológica, mas não é psicológica só. É psicológica. É o primeiro passo. É metafísica, porque no minuto em que ele faz essa análise psicológica, ele quer que esta análise psicológica sua sirva também como espelho, sirva também como modelo, sirva também como análise para todo homem. Ok? Então, é psicológica, é metafísica e é teológica, porque não adianta eu proclamar o que eu fui e o que eu sou sem uma referência, ok? Então, eu fui, eu sou diante de todo mundo. Então, o que? Um livro aberto. Mas para eu ser este livro aberto que ele quer ser diante de todo mundo, ele tem uma referência, Bom, ele traz a Deus, ele busca a Deus, ok? Essa é a referência, para esta, como anteparo, porque ele sabe que está, e é isso que quer, diante do amor infinito. Então, ao proclamar o que ele foi e o que ele é diante do amor infinito, daquele que só pode amar infinitamente, ele não precisa temer nada, absolutamente nada. Não há o que temer. E ele pode ser o que ele é. Então, vejam bem, este é o sentido de análise, né? Talvez o tríplice sentido de análise é o sentido próprio, eu diria, de confissões antigas. Proclamar o que ele foi, proclamar o que ele é, sim, diante do amor de Deus, diante da misericórdia de Deus e de todo, né? Como, digamos assim, um livro, sem medo, sem, digamos, perplexidades, sem dificuldades. Não há o que temer, porque se está diante de Deus, não precisa temer. Legal, né? Essa é a postura. Quer dizer, essa é a postura que está à base, né, de toda essa obra. Onde ele vai dizer realmente o que ele foi, certo? E o que ele é. E quais são as perspectivas, né, diante do que ele foi, do que ele é, para
se colocar. Não é? Então, é uma obra, eu diria, psicológica, e Agostinho, ele, pela primeira vez, ele trata no mundo, não é? Porque, vejam bem, o que ele quer, se ele quer fazer uma análise, ele quer conhecer, ok? Então, ele se propõe o quê? Conhecimento. E nesse sentido é metafísico também, é filosófico. Porque ele falou em conhecimento, fala-se em filosofia. Filosofia é conhecimento. Então, vejam bem, o livro 10 como começa. Fazei que eu vos conheça, ó conhecedor de mim mesmo, sim, que vos conheça como de vós sou conhecido. Quer dizer, a primeira palavra que ele coloca é a palavra conhecimento. O que ele quer é conhecer. Quer se conhecer e quer conhecer a Deus, quer conhecer essa referência, mas não de uma maneira qualquer. Ele quer conhecer a Deus como Deus o conhece. Se Deus é infinito e o conhece de uma maneira infinita, não é? Ele quer também se conhecer de uma maneira plena. Não adianta conhecer-se de qualquer jeito, de qualquer forma. Esta é a questão. Agostinho sempre foi assim, né? Sempre pleno, sempre tudo, sempre o mar, sempre, enfim, né? Sempre foi, digamos, um modo como ele, não é? Mas aí ele vem, não é? Ele vem nesse mesmo capítulo trabalhando as alternativas todas, né? A força da minha interioridade. Então ele já busca algo interessante, que ele quer justamente se colocar como sendo, digamos, a única forma, não é? De trabalhar, digamos assim, esse conhecimento. Ok? Ele fala, ele chama Deus de força do interior dele, força da alma dele, virtude da minha alma, né? Entrai nela, adaptai-a para vós, para terdes e possuir sem mancha e nem ruga. E fala, é esta esperança com que falo, a esperança em que alegro quando gozo de uma alegria santa. Vejam, ele traz então, ele descobre então, ele mostra então que existe uma interioridade, existe um eu dentro dele. E é a partir desta interioridade, deste eu que existe nele, é que ele vai descobrir o que ele é, né? Diante de uma referência que é plena, ok? Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que existem dificuldades com relação a isso, porque ele fala, esta é a força que me anima quando gozo, é a esperança que tenho quando gozo de uma alegria sã. Quer dizer, ele mostra, por um lado, que existe a possibilidade de uma alegria sã, mas existe a possibilidade de uma alegria que não é sã. Né? Então ele começa a descobrir que existem dificuldades, né? Quando se fala e quando se pensa a partir da própria interioridade, a partir do eu, não é? Os outros bens desta vida, tanto menos se deveriam chorar, quanto mais os choramos. E tanto mais se deveriam chorar, quanto menos os choramos. Não é? Então, não é? Esta é uma dificuldade. É que nós, né, vejam, a alegria pode ser sã e pode não ser sã. O choro pode ser aquele que realmente vale a pena, e o choro pode ser também um choro que não vale a pena. Não é? Quer dizer, eu me alegro quando não deveria alegrar, eu não me alegro quando deveria alegrar, eu me entristeço quando deveria, mas entristeço quando não deveria acontecer. Né? E ele mostra que isto se dá num plano relacional, que isto se dá num plano, digamos assim, intrinsecamente relacional. Né? Então, Agostinho, ele fala, mas vós amastes a verdade e quem a pratica alcança a luz. Né? Quero também praticá-la no meu coração, confessando-me a vós e aos meus escritos, e nos meus escritos, a
todo mundo, ao público todo. É o sentido de confité. Então vejam, ele coloca aqui esta interioridade como pressuposto, como ponto de partida, e ele aqui é o primeiro a fazer isso na nossa época. Depois dele, só no século XVI, nós vamos encontrar Descartes fazendo isso, o código agostiniano. É o código agostiniano, quer dizer, o eu agostiniano, o eu penso agostiniano, aquele eu penso racionalista, aquele eu penso da razão real. Em Agostinho é bem mais amplo, né? Bem mais amplo do que em Descartes, porque o eu também é aqui, o eu penso agostiniano, o código é vida, antes de tudo, é esperança, é choro, é alegria, estão vendo? É tudo isso, né? Descartes vai trabalhar isso na segunda meditação metafísica, né? Que é esse shows que bons, shows que uma coisa que nega, uma coisa que afirma, uma coisa que vai, né, vai por aí também. Eu diria até uma trilha, né, dentro de um contexto, digamos assim, bem agostiniano, né? Mas o código de Agostinho, né, o eu agostiniano, sem dúvida alguma, é muito mais amplo, é muito mais completo. Né? Eles colocam logo aqui numa sala de espera, né? É esperança. Né? O que é a sala de espera? É aquela que existe para eu, quando estou nela, sabendo que um outro está ali, né? Por trás dela. Ela não é a última, né? Ela é uma coisa que me leva a alguma, né? É o ponto do ônibus, é a sala de espera, é o aeroporto, quer dizer, nós vivemos assim, né? É isso que o Agostinho quer fazer, é a nossa vida, né? Estou sempre atrás de alguma coisa, a partir do qual, né, eu vou me defrontar com ela, me confrontar, e vai ser inusitada, um mistério. Né? É isso que Agostinho quer dizer aqui. Que a vida é mistério. Ele vai dizer, o tempo sou eu. Quem é o tempo? Que é o tempo? Né? Senão eu, senão o meu próprio eu. Né? Por quê? Porque o que existe nesse movimento que nós chamamos de tempo são contradições. É um mundo de contradições, é um mundo dos conflitos. E se eu não vivê-los, eu não vivo a vida como a vida é em espera. Então, eu sou o tempo. Né? Ok? Que é o passado, senão a livro 11, aqui, né? Senão a consciência que eu tenho do passado, desse mundo conflitivo no presente. E o que é o futuro, senão a prospectiva que eu faço no presente, né? De um mundo de mistérios que vão acontecer, vão sobreviver à minha própria realidade. Né? Então, é isso, assim, a entrada, né, vamos lá, qual é a problemática? Eu falei, é tudo, né? É tudo, mas justamente sobretudo essa descoberta disso tudo na interioridade, quer dizer, o único modo, o único caminho, a única maneira, né, é justamente eu entrar dentro de mim e me analisar, e é nesta análise que eu naturalmente vou proceder. Quer dizer, proceder o quê? O meu conhecimento. Proceder o conhecimento de tudo e o meu conhecimento. Esse interior, esse eu que conhece a realidade, sempre se conhece ao conhecer. Quer dizer, eu, quando conheço a realidade, eu me conheço também. Quer dizer, a realidade que está fora de mim, né, é a realidade que eu conheço, mas eu conheço ao mesmo tempo me conhecendo. Né? Esse é o processo, né? É um processo, claro. Agostinho leu um filósofo interessantíssimo que foi mestre para ele, chamado Plotino, filósofo pagão, não monge pagão, de influência enorme no século III. E Agostinho leu as Enéides, e a Enéide quarta de Plotino fala, justamente trata desta interioridade no homem que é movediça.
tem um autor do século X, que é a luz de Plotino também, fala que o homem é homo natus de mulher, escrevendo homem, ele nasce da mulher, né? E vive no tempo cheio de conflitos, cheio de misérias. Essa é a forma do homem viver, né? Escreveram o homem no tempo, né? Como uma flor, flós, ele nasce, cresce, murcha e morre. Sua vida, vai dizer esse anônimo do século, a luz de Agostinho, é como uma nuvem. Ele fala, se cutumbra, é como uma sombra. Quer dizer, a cada momento que eu olho para o céu, a nuvem é diferente. Cada vez que eu saio para a janela, é uma realidade. A vida do homem é nuvem, ele vai dizer. Esse é anônimo do século X. Né? A todo momento, diferente. Nunca permanece no mesmo lugar. Não está nunca no mesmo lugar. Nunca vai. Sempre novidade, sempre novo, sempre coisa nova. Ok? Isso é profundamente Agostinho. Isso é profundamente. E, vejam bem, Agostinho tira isso de Plotino. Porque Plotino, ele vê, vejam bem, né, Platão falava que o homem era uma alma que possui um corpo. Ok? Platão quer dizer, Platão ele diz que o homem é interioridade. Bom, muitas ideias, tal aqui, mas é fundamentalmente que marca e caracteriza em Platão o homem é a interioridade. Agora, Plotino fala que essa alma, essa psique, né, essa realidade psíquica do homem, ela pode estar ou no corpo ou no espírito. Ele trava aqui né? Ou é soma, ou ela está na soma, ou está no nus. Isso quer dizer o seguinte, antes de qualquer coisa, que esta interioridade do homem é movediça. Ele traz esta interioridade no homem é movimento. Né? O professor fala Heraclite. Né? E Agostinho adora isso. Né? Adora isso porque ele vai chamar esta interioridade do homem lugar da liberdade. Vai chamar isso de liberdade. Ok? E depois ele vai ser o doutor da graça, por isso, né? Justamente por isso que o faz teologicamente vinculado à graça, porque sem liberdade, falar de graça, né? E falar de graça pressupõe-se também, né, a liberdade, quer dizer, a graça é de graça, é claro, mas eu sou livre, né? O ser humano é livre para fazer as suas funções, para se dirigir, para se orientar, para se... Ok, né? Então isso é tremendamente agostiniano, quer dizer, Agostinho deu nisso. Ele adorou Plotino por isso, próprio Porfírio também, mas sobretudo Plotino, ele adorava por isso. Né? Porque o levou, né, a entender a condição humana. A condição humana. Né? Por isso que Agostinho foi tão utilizado por Lutero depois. Né? Lutero, né, foi, digamos, né, o reformador, grande reformador, né? Enfim, ele leu Agostinho, ele foi agostiniano, ele foi monge agostiniano, né? E ele pescou isso, né? Ele entendeu isso, né? Ok? E para Agostinho, ele já entendeu isso, que em Agostinho, pecado é condição humana. Pecado faz parte da condição humana. É ser homem, é ser gente, né? Pecar, nesse sentido. Né? De que trazer o pecado para a condição humana, é entender a condição humana. Você não extrai, entende, não, é entender a condição humana como a condição humana é. Né? E esta é a preocupação do Agostinho. Mostrar isso. Nas obras teológicas, isso fica muito claro. Né? No Adão, F-Ró, né? Aquele F-Ró. Paulino, no qual todos pecamos, todos herdamos, todos, é o nosso DNA, né, de Adão. E depois, bom, aí vem Cristo que salva, aí vem Deus
E esse Deus que entra na história faz de uma história também uma história diferente. E é aí que o Agostinho vai entender também a história e mostrar para a gente, na cidade de Deus, né, as possibilidades e as realidades, né, como ela é antagônica, né, como ela é antagônica. Livro 14 da Cidade de Deus, ele fala: dois amores construíram duas cidades. Né? Dois amores, duas cidades. O que é a cidade de Deus? E o que não é a cidade de Deus? Quer dizer, a cidade de Deus é justamente uma forma de construir o mundo. É uma forma de se deleitar, digamos assim, de gozar, né, a vida na terra. E cidade que não é de Deus, quer dizer, cidade do mundo, ou Jerusalém e Babilônia, são metáforas que ele vai utilizar, não é? São formas diferentes de viver o amor, são formas diferentes de responder ao amor de Deus no mundo vivenciando e vivendo. Há formas diferenciadas de resposta humana e ele vai justamente analisar essas formas diferenciadas. Né? E que formas são essas? São as formas, quer dizer, são todas extremamente vinculadas ao que ele coloca nas confissões. Ele é todo armadinho, né? Sobretudo, é ensaístico, mas é sistêmico sobre esse aspecto. É uma filosofia da religião. Né? Quer dizer, é interioridade. É um modo como a minha interioridade, como o meu eu, digamos assim, se flexiona e se orienta. Não é? Ok? São as minhas decisões animadas, como ele vai falar, pela minha libido. Qual é a sua libido? Né? Qual é, digamos assim, a sua intencionalidade? Qual é por aí que as coisas acontecem? Né? Tem um comentário lindo do Gênesis, quando ele comenta o Gênesis, né, o livro do Gênesis. Interessante que Deus se dirige a Adão depois do pecado, né, com uma pergunta, é uma pergunta só. Tá? Pergunta que Deus faz para Adão depois do pecado. Porque Adão, é claro, ele podia tudo, só não podia comer aquela fruta. Mas podia tudo, ok? Não podia comer, mas ele foi ele justo na fruta que não podia. Não é? Come a fruta, claro, leva a serpente, aquela história toda, está lá, né? Aquele relato metafórico lá dizendo. Né? Aí depois Deus chega e fala, uma perguntinha só: onde estás? Onde estás? Onde estás? Em outras palavras, isso é muito interessante, porque onde está a água? Né? Interessante que nas línguas, no hebraico, no alemão também, assim, né? No latim, né? Veja, esse caso é o caso do dativo, né? É o dativo, né? O dativo alemão wo, né? Onde? Né? O acusativo em alemão wohin, né? Para onde? Tá? Onde estás? É isso que ele quer dizer. Qual é o teu dativo, cara? É isso que ele quer dizer. Vou isso daí, vou. Onde está o teu onde? É isso que ele quer dizer. Qual é a tua, cara? É isso aqui. Você inverteu a relação, cara. É isso aqui, tudo é relação. Você só inverteu, pô. Você não é Deus, cara. Você quis ser Deus. Esse é o problema. E você não é. E aí, vejam bem, interessantíssimo, porque Adão se descobre nu, nessa hora, tá? Interessante, ok? Que a resposta de Adão, depois dessa pergunta, que ele fala, onde está o teu onde, né? Onde está o teu, enfim, o que você aprontou, não é? Mais ou menos isso, tá? Ele é levado a responder de uma forma só. Qual é? Primeiro ele sente a vergonha, claro, legal, muito boa, né? É a culpa, ótima culpa, o próprio Agostinho é Félix culpa, culpa é ótima, eu soube esse aspecto, por que não? Por que não? Vamos, né? Elogio da culpa aqui, né? Ok, vamos lá, ele se sente culpado, tá? E responde com a responsabilidade. A resposta, não, peraí, eu sou responsável, eu tenho que ser gente.
Ser gente significa guardar a relação, preservar a relação. Onde? Entre mim e tudo no mundo. E isto é se colocar diante de Deus. Mais ou menos isso. No minuto em que eu preservo as relações, e preservo, e quero preservar essas relações no mundo, não é? Eu, com responsabilidade, eu me coloco diante de Deus. É esse o sentido. Né? Este é o sentido agostiniano, e é esse o sentido adâmico, né? Este é o sentido, digamos assim, né? De tudo que Agostinho quer fazer, digamos assim, tratar, digamos assim, na sua obra. Tudo, absolutamente tudo. Por isso que uma palavra extremamente importante para Agostinho é a palavra autenticidade, é a palavra verdade. Por isso que, quando ele elabora aqui no livro 10º, uma teoria do conhecimento, que ele vai elaborar, é o primeiro, digamos, na história, a fazer um tipo de pergunta, trabalhar esta realidade que existe na interioridade, porque eu quero saber o que eu posso, até onde posso chegar, pensando, querendo, amando. O que eu penso quando penso? O que eu quero quando quero? Eu digo que quero, mas o que eu quero quando quero? O que eu amo quando amo? Mais ou menos isso. Quer dizer, isso é conhecimento, isso é querer conhecer. E quando ele trabalha isso, ele vai desde as coisas materiais que existem na memória, quer dizer, que existem dentro de cada um de nós, até uma realidade sensível, até uma realidade que não é sensível. Claro, por exemplo, eu tenho coisas materiais na memória. Por que eu as tenho? Porque eu me lembro